aquilo que não faltam são clones de animes e mangás famosos, como Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, inclusive todo mundo adorava os clones de Cavaleiros do Zodíaco, inclusive eu quando passava na televisão também. E Pokémon, né, que esse não falta nada, né. Então a gente sempre fica meio receoso para ver se aquilo lá, que trata de matemática, realmente é interessante, se é apenas mais uma cópia disso. Porém, Animarium, os Amigos Secretos, realmente desenvolve uma questão própria. Lembrando que essa ideia de bichinho de estimação com poderes especiais é uma coisa de longa data, muito anterior de Pokémon. Dragon Quest já fazia isso, inclusive nos videogames dos anos lá no finalzinho dos anos 80, lá com Fly, o Pequeno Guerreiro, atualmente As Aventuras de Dai, Dragon Quest. Nós tivemos também, inclusive, tokusatsu como Ultra Seven, que tinha os seus próprios monstros que lutavam contra os monstros adversários. Depois o próprio herói gigante ia pegar e dar os golpes finais para derrotar o adversário. E o que acontece? Animarium é uma obra 100% nacional, feita pelos estúdios clássicos, com começo, meio e fim, num único volume, o que eu amo isso, e é feito pelo Thiago Spiked e pela Juliana Canton. E é o primeiro material da Juliana, sendo que eles foram feitos a 4 mãos, eles tanto escreveram quanto desenharam juntos, sabe? E o Thiago, como vocês já devem ter visto no meu vídeo sobre Prisma, o Portal do Inconsciente, se não assistiram, vão lá assistir agora. É o fundador justamente do Estúdio Classic, que trabalha e mexe com um gênero de mangá há muito tempo, e eu gosto bastante do cara. Então, o que acontece? Em Animarium, temos Becca e Flip. Becca é ela possui um animalzinho que é o Flip, que ele parece uma espécie de sapinho, apesar que tem outras características de anfíbios e répteis misturados. Na verdade, uma entidade mágica ou científica, ela não sabe direito, que ela ganhou recentemente. O animalzinho também, ele só adquiriu consciência no momento que ele pegou e viu a menina, né? Então, esse sapo, essa criatura, ela cuida dela, ela inclusive fala, dialoga, tudo mais, inclusive bem bacana a amizade entre os dois, né? Cada um com sua personalidade própria, sendo que a Becca, ela é toda extrovertida, praticante de parkour, adora explorar várias áreas da cidade, inclusive quanto mais alto, melhor, né? E ao mesmo tempo, não sabe de onde veio o bichinho, e muito menos ele. Como eu disse, ele acabou de adquirir consciência, né, quando viu ela. Então, o que ocorre? De repente, criaturas muito bizarras, quase como se fossem esboços de tintas vivos, pegam e começam a surgir para atacá-los. Mas não apenas eles. Outras crianças também têm suas entidades e entram em contato com eles. Vini com a Krilla, que, na minha opinião, não, parece uma espécie de vagalume, mas lembra muito minha querida Mothra dos filmes do Godzilla, né? E temos também uma outra garota, que não vamos colocar tantos spoilers sem só dar uma geral do mangá aqui, que ela vai pegar e ser uma mais tímida, mais na dela, tranquila, mais extremamente estudiosa, inteligente, observadora, que também tem seu animal mágico, que parece ser mais um tipo de raposinha, né? E os três resolvem se unir para descobrir o que está acontecendo. Então, o que acontece é que eles precisam passar por uma série de desafios que são enviados para eles através da mulher que deu de forma discreta os bichinhos para cada um. Então, eles têm que se passar por uma série de 3 desafios, no qual finalmente terão um jeito de descobrir quem são os bichinhos, quem são aquelas criaturas e como deter aquela invasão de monstros que está acontecendo, sabe? Inclusive, é bem interessante, porque o mangá, ele não chega a ser uma coisa de torneio, de duelo, de porrada, focado diretamente em porrada, né? Tipo, como se fosse um Yu-Gi-Oh! Da vida, ou uma coisa tradicional de Pokémon, Monster Hunter. Mas sim, ele alterna entre aventura e cenas mais de combate, né? Inclusive porque toda vez que temos um desafio diferente, no qual em cada desafio eles ficam temporariamente em uma dimensão extrafísica com suas próprias regras de física e magia próprias, que eles têm que aprender rapidamente para poder pegar e superar o desafio que é colocado em cada uma daquelas micro-realidades.
eles ao mesmo tempo, os desafios são atrapalhados diretamente pelas criaturas que vão pegando e atacando eles. É claro, eu acho que no meio disso tudo eu acabei de esquecer de falar um pouquinho do menino, né, que é aquele nerd ultra estudioso que realmente é mergulhado em teoria da conspiração da internet, sabe? E que é o meu personagem favorito da história, diga-se de passagem, sabe? Inclusive é ótimo quando ele pega, fala umas 10, 5 teorias diferentes sobre alguma coisa e diz, não, com certeza eu acertei. É que, tipo, claro que você acertou, você falou 10 teorias diferentes, né? Então é bem bacana como eles vão se entrosando, aprendendo a lidar um com o outro, sabe? Já que cada um tem o seu círculo pessoal de amigos e contatos, né? E ao mesmo tempo, eles são crianças na pré-adolescência, começando a entrar na adolescência, então eles estão começando a entender o que é o mundo, como funciona o mundo e as coisas. Então, é bem interessante que eles têm certas limitações naturais quando você tem de criança, de como você sabe o funcionamento de química, física, matemática e todo o funcionamento do universo, né? Diga-se de passagem. Nós adultos já temos um monte, imagine as crianças. E ao mesmo tempo temos toda aquela energia, aquela pureza junto associada que eles vão acabando e que é uma ferramenta fundamental para eles pegarem e darem com tudo isso. Então é muito bacana como temos a amizade de cada um, a ligação pessoal que cada um tem com seus bichinhos, que cada um tem sua própria personalidade, como também o desenvolvimento da amizade entre os três, sabe? Não é simplesmente, temos um objetivo comum, temos que resolver isso. É muito do tipo, nossa, existem outras pessoas como eu, então vou pegar e tentar entender, sabe? É um processo também de autoaprendizado no processo, porque inclusive um descobre como lidar com o bichinho e o outro vê e diz, nossa, será que tem alguma coisa similar também com o meu bichinho que eu não peguei, com o meu amigo secreto, que eu poderia pegar e fazer similar? Então é aquela coisa de compartilhar experiências que, apesar de bem diferentes, possuem similaridades o suficiente para as pessoas poderem pegar e aprender um com o outro. Naturalmente, cada um dos bichinhos vai ter sua habilidade especial, que vai ser descoberta e desenvolvida ao longo da história, sendo que cada bichinho, inclusive, é fundamental para resolver um enigma. Não que na prática não precise dos três, diga-se de passagem. E é aquele tipo de história que eu gosto muito, onde não é simplesmente você tem um desafio e resolveu. Você vai conhecendo cada um dos personagens, existe coisas interferindo e mexendo no desafio, sabe? Então não é só o desafio em si, temos coisas perturbando o ambiente também, né? E o grande enigma para ser resolvido, né? E o enigma para ser resolvido não é simplesmente, chega no final, esse é o prêmio. Não! Tem toda uma questão maior que precisa ser solucionada para evitar uma catástrofe, né? Afinal, como eu falei, tem uma série de monstros que estão invadindo, meio abstratos, que estão cada vez invadindo a Terra e ficando cada vez mais bizarros e mais poderosos, sabe? Então, o que é que tá acontecendo? Então, e eu acho que tem uma volta muito bacana. E quando a gente pega e vê um pouquinho da estrutura da história, é bem interessante, porque a arte, aqui, ela, novamente, ela sai daquela coisa que é retícula ou rachura, isto é, ou texturas de cinza para dar volume, ou rachura para dar volume e sombra, que são aqueles risquinhos. Aqui é adotado uma coisa muito do chamado preto em alto contraste, onde temos alguns tons de cinza, mas a maior parte é desenho no fundo branco, e isso é bem interessante, porque o preto, ele dá aqueles detalhes e mostra que as coisas estão longes ou no meio das sombras, e ajuda muito a mostrar um clima muito mais alegre, luminoso, diga-se passagem, nas passagens onde é necessário, e ao mesmo tempo, quando aparecem as criaturas da sombra, onde quase tudo é preto, realmente gera um clima mais opressivo e sombrio necessário para dar aquela tensão dentro da aventura, sabe? Então é um uso bem interessante, já que normalmente contraste alto, preto e branco, normalmente eu vejo mais bem utilizado em histórias de terror. E aqui isso é utilizado para, se a linha é fina e de boa e clara, dando uma coisa mais quase Turma da Mônica, ou mesmo Turma da Mônica jovem, nos momentos mais tranquilos, o negócio realmente se aproxima do terror, sem ser exatamente uma história de terror, porque é acessível, na minha opinião, para qualquer um de 10 anos ou mais o quadrinho. Na verdade, um PG-12, um PG-14 acho que é uma boa, sabe? Tipo, realmente, 12, 14 anos, aquela linha de, aquela faixa etária Shonen Jump, diga-se de passagem, sabe? Que pega
e vai pegar e curtir. Inclusive minha criança interior adorou, e minha parte adulto, vendo como o negócio trabalha com o preto e branco dessa forma, adorou a técnica como é utilizada e a narrativa, ajudando muito a transmitir muito essa questão das emoções pessoais dos personagens dentro do processo da história. Então, né, inclusive é bem interessante como cada um não é simplesmente poder diferente, cada um é um meio de locomoção diferente, né? Temos um que é justamente o voo de um dos personagens, que é justamente a Krilla, né? Só que do outro lado existe uma cada um dos personagens também tem limitação, que existe uma quantidade de energia que eles usam, né? Não que fique um medidor do lado, mas você não pode usar poder especial o tempo todo. Existe um certo limite, né? O que é bom para evitar tipo exageros na história, ou aquela coisa, por que ele não usou essa habilidade especial antes? Naquele momento você vê o personagem ficando cansado por causa disso, o que é bem bacana. Então, temos habilidades de saltos, uma coisa bem elástica para o sapinho. Já temos uma coisa muito mais terrestre com altíssima velocidades, né? E com pulos de forma meio limitada, como se fosse uma mistura de cachorro com gato. E capaz de espremer em certos locais apertados, que é justamente a raposinha, né? Então, com tudo isso, cada um tem suas própria forma de movimentação, cada estilo de ser, inclusive se cutucando de vez em quando, e suas habilidades especiais. E é interessante como esses desafios vão mostrar justamente levar ao limite, precisando se conhecer a relação com o seu animal conectado, e justamente fazer assim como usar sua habilidade no máximo, só que sem forçar ou danificar cuidar com carinho o bichinho para poder pegar e justamente passar por cada um dos desafios, sabe? Eu achei muito legal, e meu eu adolescente teria chorado com o final. Eu achei muito assim um agridoce delicioso que eu não vou revelar para vocês. Novamente, é da editora Kras, né? Tem alguns pontos de venda na web, fora da web, depois dá uma caçada no Animar os Animais Secretos. Inclusive tem até um detalhezinho do título aqui de porque esse I tem esse detalhe especial, sabe? Inclusive, uma coisa interessante é que quem pegou e viu outros materiais como o Prisma vai ver que se passa no mesmo mundo, apesar de cada gibi utilizar pedaços de, tipo, dimensões etéreas paralelas diferentes. Inclusive, eu adoro como trabalha isso, porque foge daquela porcaria que virou, infelizmente, o conceito de multiverso, de simplesmente botar versões alternativas de si mesmo infinitamente, né? Não, o negócio trabalha de forma ampla, com dimensões paralelas, com mundos, com suas próprias criaturas, com suas próprias leis, sabe? Como se fosse muito mais o conceito de mundo das fadas, onde temos local mágico, cada um com um local mágico, com suas propriedades específicas de serem desvendadas, do que realmente simplesmente uma cópia da Terra no processo, sabe? E eu quero saber quais gibis interessantes nacionais vocês já leram nos últimos tempos, se é que leram, né? Coloca aqui nos comentários, compartilhe com os seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!